Irmãos, nós estamos hoje à presença do nosso irmão reverendo Charles. Convido que ele venha à frente. Ele está com a família, depois peço para ele apresentar a família dele. E vem cá, pastor, por favor, vamos orar juntos. Depois o senhor pode estar com a palavra para trazer a palavra do Senhor. Vamos, irmãos, orar juntos a oração que está aqui em cima. Vamos orar especificamente pelo reverendo Charles. Vamos lá todos juntos, levantando as Bíblias. Esta é a minha Bíblia, ela é a minha única regra de fé e prática. Fale comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos pelo reverendo Charles. Senhor Deus, nós rogamos, Pai, pela vida do nosso irmão. O Senhor continua abençoando ele, continua abençoando seu ministério, sua família, a sua igreja. Senhor Deus, fortaleça, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E essa coquinha ninguém tomou, não, tá? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Então, deixa eu de antemão apresentar a minha família. Com o passar dos anos, a gente vai lembrando do rosto de muita gente aqui de outros entrando. Isso é bom em parte, porque significa que a igreja está crescendo. Logo que nós entramos, nós gostamos de ver a destruição, no melhor sentido, porque se tem reforma, está acontecendo um movimento. Muito bom, isso é muito bom. A gente sabe da dificuldade que era para planejar, para conseguir o financeiro, para começar, e é sempre bastante difícil. Você já deve ter feito isso na sua casa em algum momento, sabe bem disso. Né? A nossa oração é que Deus abençoe os irmãos nessa empreitada. Eu estou com a minha esposa, a Renata. A Sofia, nossa filha mais velha, e o Joel. Para sentar. Nós vemos, acho que desde que se tornou igreja, de fato. Eu estou ficando velhinho também, tem coisa que a memória não vai ajudando muito. Mas eu não lembro quando o irmão falou do reverendo Israel, dizendo, agora, esse período eu lembro, que agora é com vocês, agora vocês conduzam aí. Acho que eu entrei até um pouco depois disso. Eu estou meio susto com essa foto aqui quando eu morri. Obrigado. Temos nos dado essa oportunidade, irmãos, para a recepção. Muito bom para vocês. Você abre a sua Bíblia junto comigo, Mateus capítulo 22. E eu quero dividir com você algo que me parece bem propício para esses momentos que nós estamos vivendo, necessário para a igreja. Já de algum tempo pensamos a respeito disso, temos trabalhado, não especificamente em torno disso, mas no propósito maior de conduzir a igreja, buscando dizer a razão da esperança que é em nós, buscando o princípio bíblico, buscando parecer com Jesus. Nós vamos ler Mateus 22, versículos de 15 a 17. Mateus 22, 15 a 17 só. Desculpe, 15 a 22. O texto diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário.
E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, muito obrigado, porque até aqui temos desfrutado da comunhão no Senhor. Obrigado por tudo que podemos ler, cantar. Obrigado porque podemos orar, falar com o Senhor. E agora, diante da Tua palavra, nós mais uma vez pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco e nos ajude na intenção de sermos fiéis, ouvindo, obrigando, que o Teu nome seja glorificado. Em nome do nosso Senhor Jesus que nós pedimos. Amém. Irmãos, desde 2018, um pouco antes disso, os ânimos têm se exaltado bastante no nosso país. E tem acontecido coisas que há décadas atrás seriam inacreditáveis. E mais recentemente, a nossa igreja ficou bem envolvida no cenário político por conta de termos dois ministros presbiterianos fazendo parte do primeiro escalão do governo. Foram ministros, e agora temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é pastor presbiteriano. O ministro da Educação sofreu, ainda sofre, consequência da sua passagem lá, muitos males. E por conta de tudo que aconteceu, até de fogo amigo. Igrejas começaram a falar a nosso respeito. De repente, os presbiterianos, que não são a maioria do Evangelho, se tornaram pauta de jornais, de revistas. Não sei se você, no seu trabalho, na sua convivência, também foi abordado em relação a isso, para dizer: você é presbiteriano, né? Então vocês, então é de vocês que. E aí começam a traçar ali algumas coisas, dizer algumas coisas, e aí nós ficamos pensando como é que vamos reagir a isso. De 2018 para cá, isso ficou muito mais complicado no período da pandemia, o extremismo aumentou, e é claro que nós, como igreja, somos afetados por isso. A pandemia trouxe benefícios e malefícios, mais malefícios do que benefícios, para todo mundo. Ainda assim, eu penso que Deus foi muito misericordioso conosco, com as nossas igrejas, até onde eu pude acompanhar. Nós, comparando com aquilo que as medidas que outras igrejas adotaram, até aquilo que sofreram, nós nos portamos bem. As diretrizes das lideranças foram bem direcionadas. Nosso presbitério se preocupou bastante com ser bem cuidadoso com aquilo que ia fazer, com as diretrizes, com como se comportar como liderança no meio disso. Mas seja como for, nós estamos num momento muito complicado do ponto de vista cristão, como nós experimentamos há muito tempo. Porque vivemos os extremos agora, e muitas vezes nós somos colocados na parede para saber: você é aqui, é de lá ou de cá? Você é para cima ou é para baixo? E se você aborda um assunto com uma determinada postura: então você é de lá, você tem que morrer, você tem que isso. Se é o contrário, aquilo que você adota parece que contra pronto, então você também tem que morrer do mesmo jeito. Então parece que você não consegue conversar com ninguém. E aí, a nossa preocupação é: e agora o que nós fazemos? Qual é o caminho que nós devemos seguir quando estamos diante desse tipo de encruzilhada? Para onde vamos? Tem tantas vozes gritando pela nossa atenção. Evangélicos viraram massa de manobra. Todo mundo quer agora o seu voto, quer a sua afeição, quer o seu like, quer que você participe de alguma forma. Mesmo que você não participe, mas você saiu na foto, eles já dizem que você também está apoiando isso. Ficou muito complicado.
é o que nós fazemos. O que nós fazemos? Todos querem que nós adotemos um padrão ideológico. Nós vamos para onde? Vamos ouvir a quem? Nós vamos confiar na extrema imprensa? Vamos ouvir ou adotar o discurso da mídia que se vendeu, ou do artista lá do reality show, daquele líder religioso que se pronunciou? Ou então nós ignoramos tudo, vamos nos fechar no nosso culto, não vamos mexer nisso não, deixa quieto isso aí. Será que existe alguma forma cristã de ação para isso? Ou de reação? E em casa, como é que nós dizemos isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? Porque eles estão em contato com isso lá, estão em contato com isso dentro de casa. E quando eles levantam a questão, o que a gente faz? O que nós dizemos? A busca por uma resposta, ela obviamente, apesar de nós sermos bem teimosos, ela não deve começar lá nos debates midiáticos. O problema é que está tudo muito próximo da gente, né? Brota aqui já a discussão, e às vezes a gente se vê obrigado a assumir um determinado lado, ou opinar em relação àquilo, no calor da discussão. A gente deve fazer isso, adotar os memes, os textões inflamados, os posts, os twitters, enfim. Sabemos que esse não é a melhor forma. E sabemos que nós temos que buscar em Jesus, porque a Bíblia diz, o autor de Deus fala que ele é a exata expressão da glória de Deus. Então, como cristãos, como pequenos cristos, nós temos que ir até Ele, porque Ele tem uma resposta para isso. Qual é a posição que nós devemos adotar, então, a partir da forma como Jesus lidou com isso quando esteve aqui? Aí você vai dizer, espera aí, você vai querer dizer então que Jesus lidou com esse conflito político no seu tempo? Sim, lidou sim. E é a partir desse texto aqui que nós busquemos alguma direção, e obviamente não que pretendemos esgotar o tema, mas entender que há sim um padrão, e ele está em Cristo. Há princípios que nós podemos adotar, sim. Jesus tem um jeito muito peculiar de lidar com essas questões, de ter que optar por essa resposta ou por aquela. Várias vezes ele foi confrontado com duas posições, e as duas eram ruins, porque quem o confrontava pretendia pegá-lo exatamente a partir da postura que ele adotasse. Então vejamos alguns exemplos. Lá em Marcos capítulo 10, os homens chegam perguntando para Jesus se era lícito um homem repudiar a sua mulher. E aí, eles queriam pegar Jesus nisso, provavelmente acredita-se que porque Herodes Antipas tinha repudiado a sua mulher para casar com a mulher do seu irmão. Então, se Jesus dissesse que sim, ele teria problema, se dissesse que não, ele teria problema. E Jesus não adotava nenhum discurso nem outro. Ele transcendia o questionamento daqueles ali. Um outro momento, em João capítulo 4, ele está com a mulher samaritana, e aí ele confronta a mulher samaritana com o tipo de vida que ela tinha, e ela foge do assunto dizendo, veja que esse profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. Onde é que é o lugar da verdadeira adoração? Ela não é aqui. E Jesus de novo responde de um jeito bem inusitado. Outro momento, eles trazem uma mulher que foi flagrada em adultério e dizem, foi flagrada em adultério. O que a gente faz com ela? Condená-la à morte significaria tomar o lugar do governo romano, que eles podiam condenar à morte. E não condená-la seria ir contra aquilo que a lei dizia. E agora, Jesus? E de novo, nem uma coisa e nem outra. Nós é que gostamos de adotar isso de aqui para lá, para cá. Então eu fico escondidinho, me escondo debaixo da cama e deixo passar. Aqui a questão é a questão do tributo. É a questão do tributo. Esse evento é bem interessante para nós tirarmos algumas lições em relação a isso. E hoje, aniversário da igreja, nós vamos celebrando todos esses anos de luta,
E cada vez que fazemos isso, nós já olhamos na perspectiva de quem vai vir depois, vamos preparar a próxima geração. Gosto quando vejo crianças, porque a gente já imagina isso, elas oxigenam a vida da igreja, isso é uma resposta para um outro tempo. Vamos olhar para o texto. A partir desse texto, eu quero apresentar os aspectos da relação de Jesus com a política que serve de relação para nós. Não, nós vamos adotar nenhum discurso político, não é isso. Mas vamos olhar para como o Senhor Jesus lidou com isso e tirar alguns ensinamentos. Eu quero que você considere algumas coisas. A primeira delas, eu quero que você considere as palavras, o discurso, a narrativa. Olha, versículo 15 até o 18. Versículo 15 diz: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Retirando-se de onde? Se você voltar um pouquinho, vai ver Jesus estava ensinando, e um pouco antes vem a parábola das bodas, é onde, ao final do versículo 14, ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí, nesse momento, os fariseus se retiram. E se retiram para quê? Para consultar, para confabular entre si, porque eles queriam surpreender Jesus a partir daquilo que Jesus dissesse. E logo depois, no versículo 16, diz qual foi a estratégia que eles usaram. Diz: enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre. E olha a palavra, olha o discurso bonito, olha como eles abordam Jesus. Os fariseus não foram diretamente, eles enviaram os discípulos deles. E o discurso é: mestre, já chegou o título. Nós sabemos que é verdadeiro, nós sabemos que ensina o caminho para Deus, o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. O Senhor não está nem aí com o que vão dizer do Senhor. O Senhor fala mesmo. Nós sabemos que o Senhor vai na veia, diz mesmo, não tem medo de falar, não. Então, diz-nos, pois, depois dessa introdução, de uma passagem no erro de Jesus, o título parece bem claro aqui, diz assim: então, é o Senhor que pode responder essa pergunta. O que é que o Senhor acha? É lícito, é correto pagar tributo a César ou não? Versículo 18 diz que Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que experimentais, hipócritas? Jesus conhecia a malícia. A igreja, talvez eu cedesse para toda essa introdução. Mestre Charles, nós sabemos que o Senhor se esforça pela verdade, para expor a Bíblia. Então nos diga, o Senhor pode responder isso. Olha que coisa bonita. Jesus sempre deixa se impressionar por esse discurso bonito. Diz: vocês são hipócritas. Muito cuidado com as narrativas. Muito cuidado com aquilo que tem sido dito. Recentemente, essa semana, já desde a reunião do Supremo Conselho, saíram notícias nos jornais de grande circulação. Se nós compararmos do ponto de vista denominacional, a igreja presbiteriana talvez seja a sexta, quinta denominação em tamanho no Brasil. Que tantas luzes jogaram sobre nós por causa da reunião do Supremo Conselho, e saíram dizendo que a igreja presbiteriana vai evitar o racha, que está tentando fazer isso. Agora ela se declarou apoiadora do partido tal. Com isso a igreja está permitindo que fulano vá lá fazer campanha política. Por quê? Cuidado com isso. Digo isso com muito peso no coração, porque vi muitos cristãos replicando isso, e começaram a compartilhar e divulgar. Fogo amigo, gente nossa, até pastores nossos dizendo isso. E o Senhor amado, cuidado com a narrativa, cuidado com aquilo que sai na manchete do jornal. Já há muito tempo não podemos confiar de jeito nenhum naquilo que é dito, porque eles servem a um determinado propósito, que está ligado a eles mesmos. Isso não é de hoje.
que se faz isso. A mídia faz isso. Ela trata aquilo que lhe convém para o seu propósito, o seu lucro. E no meio disso entramos nós. O Supremo Conselho está fazendo isso, os pastores presbiterianos aquilo. Cuidado. Essa semana as nossas mulheres foram vítimas disso. Saíram falando que um manifesto anônimo em nome das mulheres presbiterianas, afrontando as decisões do Supremo Conselho. E de novo, inocentemente, muita gente deu ibope, deu mais luz sobre isso. Cuidado com a narrativa, muito cuidado. Cuidado com aquilo que dizem. A Bíblia já nos exorta a isso, que nós não devemos ouvir e sair replicando sem analisar primeiro. No muito falar não falta transgressão. Então, cuidado com aquilo que é dito, porque pode parecer muito doce aos nossos ouvidos. E aquilo que nós que somos mais antigos sabemos que esses discursos que vamos ouvir agora não é de hoje que eles acontecem. Não é de hoje que vão de novo nas igrejas querer distribuir os tais santinhos, né? Aqueles papéis dizendo vote em crente, vota em crente, presbiteriano, vota em presbiteriano, e isso e aquilo. Cuidado, Deus. Não é desse jeito que a Bíblia nos instrui. Cuidado com as palavras, elas são muito adocicadas, prometem, e nós gostamos disso. Queremos alguém que resolva os nossos problemas rápido. E nessa era, então, da tecnologia da informação, nós queríamos muito que tudo pudesse ser resolvido com o aplicativo. É tanto que tem muitos aplicativos que prometem coisas milagrosas, conseguem muita gente até frustrar aqueles que acharam que fique rico, use o aplicativo, tá? E faça isso. Para tirar essa dor de cabeça, você usa o aplicativo, põe o dedo ali, dá 3 pulinhos, 2 cambalhotas, toma um copo de água de açúcar misturado com sal e pronto! Emagreça sem fazer dieta. Acaba com a diabetes apenas com esses passos do aplicativo Diabetes Zero, coisas assim, de toda ordem. Cuidado com as palavras. Os discursos estão ali e estão fazendo o que sempre fizeram. E nós fazemos o quê? Tomamos cuidado. Procuramos o discernimento bíblico. Jesus conhecia a malícia. Nós temos que tomar cuidado com essa malícia. Foram palavras, a própria palavra foi usada para tentar Jesus. Jesus usa a palavra de Deus, ele está escrito para combater, para rebater Satanás. Satanás diz, vamos usar a Bíblia agora, né? Então tá bom. Faça, porque está escrito. Então, muito cuidado. Vamos considerar as palavras, o discurso. Não é de hoje que todas as vezes que temos um pleito eleitoral, nós vamos ouvir de novo alguém levantando e dizendo, temos a solução. Nós precisamos trabalhar para garantir segurança, educação e saúde para o nosso povo. E eu também sou evangélico. Pronto, começa a frequentar a igreja, levando as mãos para os céus. Não, eu só vim para o culto, irmão. Tira foto, coloca na rede social, bate a foto com o reverendo, diz, pronto, eu estava lá. E aí os adversários dizem, está vendo? E por aí vai. Cuidado com isso. Considere o discurso, considere a palavra. E considere a palavra da verdade. Porque sabendo a verdade, nós vamos ter como perceber melhor aquilo que é inverdade ou que está sendo subvertido. Segundo aspecto, segunda coisa a considerar, considere o contexto político. Versículo 16 diz, enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. O que isso nos diz a respeito do contexto político? Quem foi até Jesus? Discípulos. Discípulos de quem? Dos fariseus. Junto com quem? Com os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram do partido de Herodes. E talvez ali fizessem parte os altos
funcionários da casa de Herodes. Então, olha que curioso, eles eram, por assim dizer, em certo sentido, conservadores. Por quê? Eles não eram adeptos a nenhuma mudança brusca, revolução, rebelião, incendeiem, vamos gritar, matar, destruir, desconstruir, como tem sido o discurso recorrente. Não, eles eram favoráveis à presença dos romanos. E eles eram fortes opositores dos zelotes. Os zelotes eram uma categoria de fariseus que eram perseguidos porque eram agitadores políticos da Galiléia. E veja, é provável que os herodianos tenham sido os responsáveis, ou parte do grupo que foi responsável pela morte de João Batista, não é? Pelo assassinato de João Batista. E agora eles estão se juntando aos fariseus e aos escribas para combater Jesus. O que, para quem vivia naquela época, podia olhar e dizer, mas isso não está fazendo sentido. A tática aqui é a seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, quem é o inimigo maior? Jesus. É o seguinte, a gente se junta agora, um armistício, uma trégua, parar de brigar entre nós, porque aí a gente vai pegar. Ele que está dando mais trabalho, o negócio está ficando muito tumultuado com ele aqui. E se juntaram. E aí tem os fariseus. Os discípulos eram os discípulos dos fariseus. Fariseu literalmente significa separado. Os fariseus eles se tornaram partido do povo. E eles tinham uma influência muito grande junto com o povo. Então, quem compunha os fariseus? Eles eram trabalhadores rurais, eram artesãos, o partido dos fariseus, eram pequenos comerciantes. E os fariseus gostavam de dinheiro, mas eles afirmavam que não. Eles gostavam dos primeiros lugares, da ostentação. E quando alguém não concordava com as doutrinas deles, aí eles expulsavam essa pessoa. Essa pessoa era perseguida. E com o tempo eles foram ficando fanáticos. Eles insistiam nas coisas exteriores. O que valia era aquilo que aparentava, não precisava ser, bastava parecer que era. E tudo bem, por exemplo, observância do sábado, jejum, esmola, circuncisão, essas coisas. E eles faziam de tudo para mostrar que eles eram judeus, que observavam a lei de Moisés e outras prescrições que tinham sido impostas pela tradição. Eles eram rígidos, eles oprimiam o povo com essas coisas. E no meio deles existiam uma ala farisaica que eram os zelotes. Os zelotes, a palavra zelote podia ser traduzida como fanático também. Eles eram parte da revolucionária. Lá no século I eles começaram, a influência foi de um tal Judas de Gamala, lá está Judas de novo no meio de tudo, Galileu, e faz muito sentido quando a gente escuta alguém dizer assim, da Galileia pode vir, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, porque Nazaré era uma espécie de capital da região da Galileia, que era a região dos zelotes, que eram os radicais, os extremistas, não é? Então eles eram excluídos, eles excluíam radicalmente aqueles que tivessem alguma colaboração com o Império Romano. Odiavam, eram nacionalistas radicais. Para eles o Messias era alguém que ia vir, ia liderar uma grande revolução, e eles iam dizimar os romanos, uma espécie dos bons tempos de Davi, íamos para cima do inimigo, consumir, desmatar, dizimar, e assumir o controle do nosso povo de novo, íamos reviver os templos dos reis. Então o Messias ia ser um ungido de Yahvé, que ia restaurar o reino definitivo. Então eles acreditavam que as instituições, monarquia, o templo, o sacerdócio, sinagoga, elas tinham uma validade permanente e que eles apenas tinham purificadas. E isso era uma reorganização da propriedade, de acordo com a vontade de Deus, a distribuição de latifúndio. Para eles, então, a vinda do reino dependia de uma ação revolucionária. Você não escuta muito falar de ação revolucionária, Bom, então, eles se organizavam clandestinamente nas regiões montanhosas e preparavam emboscadas, muita arma. E aí, eles mobilizavam o povo com essa ideia da libertação.
Então eles saqueavam, eles sequestravam, matavam, e eles eram considerados criminosos políticos. Não é? Jesus foi acusado diante da autoridade romana de ter promovido uma revolta política. Então, sim, no contexto que Jesus viveu, existia uma agitação política muito grande. Tinha o Império Romano, tinham grupos tentando se opor ao Império Romano, fazendo boicotes, matando pessoas, sequestrando, e tinha outros grupos que se opunham entre si. Tinha os herodianos, tinha os zelotes, tinha os fariseus. O contexto político e religioso era muito conturbado, e cada um queria a mesma coisa que tentam fazer hoje. Vamos trazer Jesus para o nosso lado, porque Jesus dá voto. Vamos parecer com Jesus que tudo certo, pega e bota a religião nesse pacote que vai dar. Não é? Na medida em que, quando Jesus foi preso, eles deliberavam a respeito de Jesus, Pilatos, que era o procurador, recebeu uma pressão muito grande para condenar Jesus à morte. Por qual motivo? Uma das alegações está lá no capítulo 19 de João. Se soltas a Jesus, não és amigo de César. É um contexto político. Então, irmãos, quer nós queiramos, quer não, a política faz parte da nossa vida e influencia a nossa vida. Basta para pensar no período da pandemia. Por que fechamos as igrejas? Por que não tivemos em alguns lugares, mesmo querendo abrir a igreja apenas para a transmissão, houve pastores que foram presos. Houve um grupo que estava em casa, no ambiente familiar, fazendo um culto familiar. A casa foi invadida pela polícia. Não estou falando da Itália, o Oriente Médio, Brasil, aqui no sul. A polícia levou gente presa. Por quê? Estão aglomerando. Como assim nós não temos que ter uma preocupação política? Temos sim. Porque se nós não nos envolvermos ou não tomarmos em alguma medida decisões, alguém vai fazer isso. E aí nós vamos ter que nos submeter a isso. É esse o nosso problema. Eu sei, também olho às vezes para essas coisas com um amargor. Não é? Senhor, não é nada. Se o Senhor viesse logo para acabar, que coisa desgostosa que é isso. Mas que jeito? Então, considere o contexto político. Considere quem está dizendo o quê, que associações estão sendo feitas e onde é que isso nos afeta. Considere. Jesus olhando para tudo isso. Terceira coisa para considerar, primeira palavra, segundo o contexto político, a terceira, resultado de tudo isso. Olha a resposta de Jesus. Versículo 17. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Você é de esquerda ou de direita? Você é de lá ou de cá? Você é contra ou a favor? Parece que exige de nós para cá ou para lá. E uma coisa interessante é que Jesus não tinha meio termo, porque meio termo parece uma tentativa de conciliar uma coisa com a outra. Jesus não tinha isso. Não tinha. Veja, primeiro ele disse claramente: por que vocês estão experimentando, seus hipócritas? Olha aqui, vocês estão vendo herodianos, fariseus, juntos aí. Aí vocês vêm com essa palavreada bonita, esse açucarado para falar comigo. Depois, no versículo 19, ele diz: mostrar a moeda do tributo. Essa é outra coisa interessante de Jesus. Ele, mesmo chamando a atenção, mesmo dando uma bronca, ele não dizia: eu não vou dar resposta nenhuma a vocês que se virem. Não, ele respondia. Mesmo que fosse com outra pergunta. Mas ele dá uma resposta. Uma vez perguntaram para ele: com que autoridade faz essas coisas? Aí Jesus respondeu com outra pergunta. Para depois dizer: se você não responder a minha pergunta, eu também não digo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Ele diz: mostrem a moeda do tributo. Aí eles trouxeram um denário. E aí ele pergunta para eles: de quem é essa efígie e a inscrição que está ali? Responderam: de César. E aí ele diz: então, dá para César o que é de César e dá para Deus o que é
E aí o texto diz que, ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. O texto diz que, depois de tantas tentativas, eles desistiram e passaram a tentar matá-lo. Porque argumentar com ele não tinha êxito, não tinha o que dissesse, não tinha o que falasse, ele nunca ia ser pego. E eles estavam com pressa. É o seguinte: vamos a gente matar, acabar com ele. Jesus não participou diretamente da política. Ele não apoiou nenhum grupo, nenhuma tendência dessas onde se concentram as opiniões, onde se concentram as ações políticas das pessoas daquele tempo que viviam na Galileia e na Judéia. Ele não fez isso. Agora, isso não significa que ele estivesse alheio a tudo o que estava ali no relevo da vida social do tempo dele. Porque, de fato, a dedicação dele aos pobres, sim, aos necessitados, ela não passou inadvertida, ela não passou despercebida. Jesus pregou sim a justiça. E, sobretudo, Jesus pregou o amor ao próximo sem nenhum tipo de distinção. E aí, você lembra quando ele entra em Jerusalém para participar da festa da Páscoa, a multidão está aclamando ele, e gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus não correspondia à expectativa política que o povo imaginava que queria o Messias. Ele não era um líder guerreiro no sentido humano, que tinha muito para mudar tudo, como talvez os zelotes esperavam, ou político, como alguns herodianos que tinham no meio dos judeus os seus simpatizantes. Não era. O messianismo de Jesus, ele só é compreendido se você olhar os cânticos do Antigo Testamento, os textos, Isaías 52, o servo sofredor, aquele que se entrega à morte para a redenção de muitos. E aí foi assim que os primeiros cristãos entenderam ele, refletiram a respeito do que ele ensinava, levados pelo Espírito Santo. Não é? 1 Pedro 2, 21. Cristo sofreu por vós, deixando-nos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, não tinha nenhuma flechada na sua boca. Quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes, punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Alguns biógrafos recentes de Jesus destacam, considerando a atitude dele perante a política do tempo dele, a variedade que existiu nos homens que ele escolheu como discípulos. Eu sempre fico imaginando isso. Do ponto de vista técnico, de qualquer RH, de qualquer coach, ninguém em sã consciência e juízo juntaria num grupo um zelote, que tinha Simão Zelote, um publicano, era Mateus. O publicano era um traidor. Era uma das práticas do Império Romano escolher entre alguém do povo dominado um que pudesse servir como cobrador de impostos. Ele era a Receita Federal, digamos assim, e geralmente esse cobrador de impostos ele roubava. Roma dizia: a taxa que eu quero é 100. Você pode cobrar 500, que não é problema, desde que o meu 100 esteja garantido. E aí ele cobrava quanto quisesse. Então, traidor, até a família repudiava. Jesus coloca um zelote, radical, anti-Roma, com publicano, com pescadores. Ele montou um grupo absurdamente incompatível. Você vai estudar, discípulo por discípulo, você fala: isso é um barril de pobre, isso não vai dar para lugar nenhum, não vai dar certo esse negócio. Ele vai existir disso. Então, justamente para mostrar que ele é o Todo-Poderoso, o poder transformador na vida das pessoas. Ele colocou lá. Enfim, meus irmãos, como é então o que fazemos com isso? A Escritura afirma que, depois de uma série de perguntas difíceis feitas a Jesus, o versículo 46 desse mesmo capítulo 22, vá até ele e veja, diz assim: e ninguém lhe podia responder palavra.
partir daquele dia, fazer perguntas. Não dá. Não dá para experimentar a verdade na vida com palavras. Desistiram. Então vamos tirar a vida. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Jesus foi um homem acima de qualquer suspeita, porque todas as perguntas ele respondia sabiamente. É claro, ele era Deus. Como então nós pegamos esses ensinamentos e começamos a andar no meio de todo esse tiroteio, esse barulho à nossa volta? Como agimos então? A partir das considerações desse texto. Primeiro, irmãos, não há como estar nesse mundo e não ser afetado direto ou indiretamente pelas questões políticas. Não tem como. Elas ditam as regras. Então, sim, é muito importante que nós tenhamos cristãos em todas as áreas da sociedade, inclusive na política. Sim. E alguns, eu creio que Deus chama assim com esse propósito. Ele age em todo lugar. Tudo faz como lhe agrada, diz o Salmo, não é? Então, nós somos afetados por isso. É importante a gente lembrar disso, por mais que isso nos traga desgastes emocionais. Eu sei se é muito bom se a gente não precisar se envolver com essas coisas. E é cada dia mais podre as coisas que acontecem. Nós ficamos traumatizados, eu diria, com tanta coisa ruim. Escândalos, bancada evangélica, pastores com dinheiro na cueca, coisas assim que nos entristecem, tiram a moral nossa, da igreja, porque para o mundo evangélico é tudo a mesma coisa. Não adianta ser. Até a coisa ficou tão séria que, mesmo no meio dos presbiterianos, você tem que explicar que tipo de presbiteriano você é. Porque presbiteriano, em última análise, não é uma denominação, é uma forma de governo. Você tem que explicar. Já vimos a igreja presbiteriana, pentecostal renovada. Existe. Embora a gente leia isso e fale, não faz muito sentido. Mas não há como. As questões políticas afetam a igreja, afetam a nossa vida. Segundo, vamos tirar da cabeça a ideia de que há algum sistema de governo humano que seja perfeito. Não existe. Não existe. Há alguns menos ruins do que outros. Mas olha, se há um sistema que o homem criou e o homem é imperfeito, por que às vezes a gente acha brandindo, porque esse é o sistema, porque essa, porque tem. Aquele que é perfeito é aquele que a igreja adora e submete. É a democracia. Deus dirige. É o sistema de governo que nós imitamos, em que nós não temos um presidente da igreja, não temos um líder que vai dizer, o reverendo chega aqui e diz, olha, vai ser assim porque eu quero. Mas a gente quem? Eu é que sou o pastor, é que manda. Não tem isso. Não existe isso. Conselho não pode simplesmente se alguém levantar e dizer, vai ser assim porque eu estou aqui há mais tempo, porque fui eu que arrebentei a mão lá em 2022, quebrando o tempo agora porque a gente comprou um quarteirão, vocês podem mandar, não sou eu que posso. Não tem isso. Nós obedecemos a Deus. Esse é o único sistema. E ele só vai ser implantado definitivamente quando o Senhor voltar. Aí sim, todas as coisas se resolverão. Então, não caia nesse canto de vamos adotar esse aqui, esse sistema. Não. Nós podemos sim e devemos escolher aquele que é menos pior. Assim vai ser. Sempre. Cuidado com as narrativas. As palavras elas são astutas para fazer com que você abrace uma causa aparentemente justa, aparentemente ilícita. Tome cuidado com o discurso muito açucarado. Não esqueça que foi assim que o diabo tentou o próprio Filho de Deus. O mesmo discurso com que Eva teve que ouvir da serpente e Adão, ambos cederam. Eu costumo dizer que eu tenho menos medo do diabo se ele se manifestasse. É uma coisa muito feia de alguém endemoniado. Assusta. Mas ali o diabo é muito perigoso, acredite. Ele é muito mais perigoso com as entrelinhas, com a sutileza,
serpente deve ter chegado para ele e disse: Eva, com uma voz cálida, não, Eva, eu não imagino isso. Eu imagino: Eva, como você está bonita, você é sem dúvida a mulher mais bonita do mundo. Eva, não é que é mesmo? E conversa vai, conversa vem. Não foi, a Bíblia vai direto ao assunto, mas imagine o processo. Até o dia plantar no coração de Eva a dúvida em relação ao que Deus tinha dito. E plantou com sutileza. Não disse assim: não, né? Deus falou isso para você, né? Tudo mentira, não. É verdade, Eva, que Deus disse que vocês não podem comer dessa. Distorceram o que Deus disse. Esse é o diabo, esse é o discurso satânico, isso é diabólico. É quando vem dizer: não, mas as causas sociais, as minorias, porque isso, porque eu sou o verdadeiro representante de vocês, porque vocês precisam de apenas um Salvador. De apenas um. Cuidado com o discurso açucarado, pese, avalie, malicioso, está aí. Não brigue por minorias. Vai dizer: bicho, pastor, peraí, agora você pegou pesado. Como é que é o negócio aí? Brigar por minorias distorce o discurso. Nós temos que brigar pela justiça e pela verdade que Deus nos ensinou. Jesus não levantou uma bandeira de minorias. Ele veio fazer a vontade do Pai. E nos mostrou como devemos ser justos. Quando ele chega para os judeus e diz assim: o seu próximo é qualquer um, e cita a parábola do bom samaritano, ele choca. Porque a última pessoa que o judeu queria ter como exemplo era o samaritano. Samaritano, esses híbridos, não. Fala de um romano, samaritano, não. E Jesus diz: sabe o que é o teu próximo? Aquele que precisa. E aí não interessa a cor, a condição social. A questão é: ele precisa, ajude, você pode, faça. Não desce esforços, é ali e agora. Não, mas não sei, ele vai gastar com drogas, e daí? Ele pode estar mentindo, ele pode ter tirado a roupa, se cortado todo, se jogado ali. Não diz: faz o juízo de valor, não, vai lá e ajude. Da melhor forma que você puder. É isso. Então, nada de se abraçar com o discurso de minorias, não, porque a minoria, às vezes, é pior. Da mesma forma como a maioria nem sempre está certa. Então, muito cuidado, porque se a gente abraça algumas causas sem princípio, o risco de naufragar é muito grande, de frustrar-se é muito grande. Mais do que saber o que é o melhor, nós temos que saber o que é que pode ser pior para o povo de Deus, e aí evitar. Esse é um outro critério do nosso contexto político. Não tenha esse nem aquele como salvador da pátria. São homens. Eles estão aí agora, mas eles vão passar. E depois? E outra, se você adota um, ele cai feio, você cai junto. Adote um princípio. Um princípio. Siga um princípio. E aí, é claro, você vai ter que fazer uma escolha. Mas tenha em mente que nós sempre escolhemos o menos pior para aquela ocasião. E nós fazemos isso em tudo. Tudo. Vou arrumar uma confusão. Você, quando sua esposa disse sim, ela estava escolhendo o menos pior. Naquele momento, o critério que ela tinha, ela disse: você mesmo. A gente sempre faz isso, por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós não temos a medida de passado, de futuro. Deus tem. Ele olha e as coisas são para ele, simplesmente. Para nós não, era ou será, se será. Então nós sempre estamos escolhendo entre o menos pior. Aquele que for eleito, fala: vote. Mas vote com critérios bíblicos. Não abrace porque esse é bonito, porque ele é feio, porque não, saia dessa casca. Pense no que está sendo proposto. Como é que isso ecoa de alguma forma na necessidade da minha igreja? Como é que isso vai me afetar no futuro? A mim, aos meus filhos. Que discurso é esse? Quem é esse? De onde veio? Como é que está esse negócio histórico? É essa a avaliação, sempre.
Não porque é bonito, porque ele deu isso, porque pagou aquilo, porque reformou a igreja inteira, colocou banco de couro, ar-condicionado, equipou, e aí a gente agora tem que levantar. Nada disso. Nada disso. Não esqueça, Jesus não corresponde à expectativa política ideológica de ninguém. Ninguém. João 6, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ele sabia que o pessoal já vinha, ele falou: não. Não é nada disso. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Quando os discípulos estão vindo de Emaús na companhia de Jesus, quando eles dizem assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, porque eles estavam pensando no líder político. Esqueça, esse mundo, dependendo de qualquer sistema político ou de um homem, nunca vai ser perfeito. Igualdade. A Bíblia diz aos pobres sempre estejam conosco. Isso você vai ter sempre. Sempre terão pobres, diz a palavra do Senhor. E sempre vão haver ricos, pobres, dominadores, dominados, sempre. Mas o que é que, para onde é que os nossos olhos têm que estar? Para lá, para aquilo que é eterno. Enquanto estamos aqui, trabalhamos com os olhos lá. E uma preciosa lição que temos que aprender. Os crentes em Jesus devem buscar com mais zelo e dedicação as respostas às perguntas que o mundo nos faz. Nós às vezes dizemos: a Bíblia não diz nada sobre isso, sobre determinado assunto. Às vezes nós é que não buscamos como deveríamos. Deveríamos investigar mais a palavra de Deus. Cuidado com os discursos. Muito, muito cuidado. Considere as palavras. Considere o contexto político. Olhe as coisas que estão acontecendo e como elas vão afetar a programação do Evangelho do Senhor, a nossa liberdade em falar de Cristo, em nos reunirmos com tranquilidade. Repito, esses que estão aí vão passar, vão vir outros, e basta olhar para a história. Sempre assim. Enquanto esse mundo não for totalmente restaurado, sempre será. Sempre será. Por fim, a Bíblia nos exorta a orarmos pelos nossos líderes políticos, colocarmos eles diante do Senhor. Dizer: Senhor, abençoa, Senhor, esse homem, essa mulher, esse sobre quem está o poder político neste momento. Mas, irmão, Senhor, a bênção de Deus é aquilo que é necessário. Quando eu oro pensando na bênção de Deus, não é porque então Deus vai fazer a vontade desse homem ou daquela mulher, ele vai fazer tudo o que ele quer. Deus é fiel à sua palavra, à sua vontade. Ele move segundo o que ele vê. É isso, é ali que nós colocamos a nossa fé. E assim, nós oramos para que a nossa igreja continue crescendo. Dificuldades sempre vai haver. E acho interessante como nós temos aprendido, como Deus nos ensina na dificuldade. Me parece que quando as coisas estão boas demais, o coraçãozinho fica muito soberbo, a gente começa a achar que somos, nosso mérito. Porque nós fizemos, porque ele gosta. Mas me parece que devagar vai nos unindo num propósito só, vai nos engajando, vai nos ocupando, e Deus vai nos abençoando. Esses são os meus votos para os irmãos aqui. Por mais 18, quem sabe daqui a 18, 20 anos eu não volto aqui completamente sem cabelo, com a barba totalmente branca. Não é? Os meus filhos já casados como o irmão já com 3, 4 netos, jubilado, não sei. Mas nós vamos ver o amor do Senhor atuando sobre nós. Quanto a nós, façamos todo o esforço para olhar para o alto, para cima, para não ficar entre esse, entre aquele. Não. É lá, é aquele. Ele é o nosso Salvador. A Ele seja a honra, a glória e o poder para sempre. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus querido, tua palavra é maravilhosa e nós muitas vezes sofremos
sofremos quando nos aproximamos dela. Sofremos por perceber como estamos longe do padrão divino. Por outro lado, isso também nos serve de consolo, porque atingir o padrão divino é impossível. Nós não podemos depender de nós mesmos, senão do Senhor. Por isso te rogamos que o Senhor nos ajude, nos dê sobriedade para conduzirmos as nossas vidas enquanto estivermos aqui. Nos dê sobriedade para nos portarmos bem, para vigiarmos as nossas ações, para nos arrependermos dos nossos pecados, para mudarmos, corrigirmos a rota, para que o nosso pensamento, nosso modo de proceder seja compatível com a fé que nós professamos, e que a nossa fé seja uma fé bíblica, fundamentada naquele que é a verdade, é o único caminho, é a vida. Transforma, Senhor, cada um de nós. Beneficie teu povo aqui, abençoa esses irmãos, abençoa o ministério do Guilherme, sua família. Torne esses irmãos prósperos no Senhor, não aos olhos dos homens. Une-os. Faça com que as crianças cresçam, vendo como exemplo a perseverança dos pais, dos avós, dos irmãos da igreja. Nos ajude a ter os olhos fixos no alto e a fazer a tua vontade, a fugir das armadilhas que o nosso tempo nos propõe. Elas sempre existirão. Abençoa a tua igreja aqui e em todo o mundo, todo lugar onde o teu evangelho é verdadeiramente proclamado, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.